Bom, a gente vai para a última palestra e uma das coisas que eu aprendi é que a gente sempre põe o nosso melhor palestrante no final para todo mundo ficar e assistir. Então eu quero convidar aqui o Marcelo Nakagawa, que vai falar sobre incentivos, fomentos e subvenções, como turbinar o seu investimento anjo em 2019. O Marcelo Nakagawa foi a única pessoa que eu não consegui resumir o currículo em uma única folha, foi em duas. Mas como ele tem um slide que tem ali milhões de logos do que ele faz, eu não vou falar nada, eu vou deixar ele chamar, vem para o palco, Marcelo, por favor. E acho que por tudo que vocês ouviram, ele é uma das pessoas de referência, né, que mais ajudou todas as organizações e entidades, aonde a gente olhar, a gente que está aí, ele está lá. A Anjos do Brasil não é exceção a isso, ele é um dos nossos conselheiros desde o primeiro ano, desde o começo. Muito obrigada por estar com a gente, Marcelo. Não precisa. Vamos lá. Boa tarde a todos, quase boa noite. A gente vai para a último bate-papo aqui, a última palestra. E a ideia aqui é falar de uma coisa que normalmente é chata e normalmente que as pessoas elas não entendem muito, e é muito culpa das próprias instituições que oferecem esse recurso. Eu sou de algumas que eu vou falar aqui, mas basicamente eu pensei nessa palestra pensando muito mais nesse ano que a gente viveu, né? 2018 foi um ano muito difícil. Começou o ano com o presidente condenado, né, o ex-presidente condenado, depois ex-presidente preso, HC para lá, HC para cá, e não é o Hospital do Coração. Né? Prédio caiu, 26 andares, ruiu lá no centro de São Paulo, greve de caminhoneiro, teve até Copa do Mundo, não sei se alguém lembra, mas teve Copa do Mundo esse ano. Né? Teve tanta desgraça esse ano, foi um ano tão difícil, né, que muita gente está rezando para esse ano acabar. Eu sempre me apresento com slide aqui, mas eu não vou contar muito meu slide, senão eu gasto um pouquinho mais de tempo. Mas hoje, basicamente, eu sou professor. Eu sou professor de várias instituições. Né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é trabalhar em sala de aula, sempre na área de empreendedorismo e inovação, em várias escolas e aí de diferentes contextos. Né? De vez em quando eu sou consultor. Né? Eu sou consultor do Bradesco já há quase 5 anos, né? junto com o Cássio Espino. E também aqui no Senac, né, o Senac, eu gosto muito do Senac, aqui eu sou da casa, né, eu já estou aqui há quase 10, 11 anos aqui, trabalhando com toda a formação de professores, formação de alunos, e isso me orgulha demais, porque o Senac ele trabalha com um público que muitas vezes eu não estou acostumado, não faz parte do meu dia a dia, porque são diferentes áreas, eu sou da área de negócio, tem gente da área de design, da área de moda, né, da área de gastronomia, diferentes classes sociais. Então, aqui é uma casa que eu me sinto muito bem, porque, de fato, né, o Brasil está bastante representado aqui no Senac, eu fico muito feliz aqui. Contando um pouquinho desse contexto, né, o teto, finalmente, está se abrindo para as startups brasileiras. A gente já teve outras aberturas no passado, a gente teve outras situações de alguma coisa acontecendo, né, mas tem acontecido algumas coisas diferentes. Então, quando a gente fala para o empreendedor e fala para o investidor anjo, tá? Esse empreendedor e esse investidor anjo, ele precisa estar atento a alguns detalhes, né, que vai garantir que ele aproveite esse novo cenário que a gente tem agora. A primeira coisa, né, isso daqui é uma imagem, né, de setembro de 2017, né, um pouquinho mais de um ano atrás, e você tinha lá todos os principais unicórnios fora dos Estados Unidos. Né? E a gente tem aqui, né, cadê aqui, onde que está onde que acende o negocinho aqui? Ups, isso aqui apaga. Onde que? Aqui embaixo? Não, mas é aqui, não é? Aqui, está aqui. Tá? Então, a gente tem aqui o Brasil. Né? Há um ano atrás, o Brasil estava limpinho, não tinha nada. Tá? O que aconteceu nos últimos 12 meses? Tá? 6, 7 novos unicórnios apareceram no Brasil. O Brasil se tornou o principal país do mundo produtor de unicórnio. Antigamente, a gente tinha muita startup mula sem cabeça, startup saci pererê, né? E, de repente, começa a aparecer startup unicórnio. Por quê? Né? Porque a gente tem hoje uma geração de empreendedores que aprendeu a montar startup profissional. Não é aquela figura mítica que você faz, aquela coisa meio de uma forma de uma gambiarra lá, até tem, tá? Mas você tem agora empreendedores profissionais. O sujeito aprendeu a fazer aquilo, ele estudou,
né? Ele tem as principais conexões do mundo, ele sabe fazer startup. Tá? Então, a gente tem aqui uma separação daquele empreendedor meio amador, de um cara que muitas vezes vai para Stanford, faz MBA em Stanford, estuda tudo, volta para cá e monta um negócio chamado Quinto Andar. Né? Então, cada vez mais a gente tem esse tipo de empreendedor. O sujeito trabalha na McKinsey, né, trabalha numa empresa de consultoria de grande porte, aprende, utiliza o conhecimento dele, monta um negócio chamado Guia Bolso. Né? Trabalha num grande banco, né, estuda todo o mercado, aproveita aquele expertise, vai empreender como executivo, monta um negócio chamado Nubank. A gente está vivendo esse momento agora. É um tipo de empreendedor que se prepara, o cara se estuda, ele sabe fazer relacionamento. Outra questão, né, que os IPOs brasileiros voltaram. Né? Então, você tem aqui vários IPOs, né, que voltaram. Né? A gente já teve no passado uma onda de IPOs brasileiras, né? Teve uma catástrofe chamada Netshoes, que foi lá, virou nada depois, mas voltou agora os IPOs a chamarem a atenção dos investidores, e não é qualquer investidor. Tá? Quando a gente olha, né, esse sujeitinho aqui, né, o sujeito ele entende pouco do mercado de capitais. Né? O cara não gosta de correr muito risco, ele investe em setores que têm potencial de crescimento orgânico, pouco risco, mas no longo prazo ele ganha. Né? Aí coloca lá dinheiro num negócio chamado, né, isso aqui foi da Stone. Né? Você pega, nesse caso aqui, uma empresa totalmente desconhecida. Essa é uma outra coisa interessante do ecossistema brasileiro. Você tem várias startups que elas são submersas. Você não sabe que ela existe, ela é gigantesca. Né? Tem uma chamada Top Free Games, ela é gigantesca, mas ninguém sabe que a TGF existe. Né? Você pega uma empresa chamada Transire, a Transire ela foi de 0 a 3 bilhões de reais de faturamento em 4 anos. Né? Só que pouca gente sabe disso, porque são startups que ficam quietinhas. Em vez de ficar dando palestra, contando casos, colocando coisas no LinkedIn, né? O cara está trabalhando lá quieto, né? Evitando que as pessoas o copiem. Então, a gente tem aqui um ambiente que startups brasileiras começaram a entrar, né, na opção de investimento de grandes investidores e de grandes corporações mundiais. Nesse caso específico aqui, a Ant Financial investiu. Né? No caso específico do Nubank, quem colocou dinheiro foi a Tencent, uma empresa que eu trabalhei no passado. Então, a gente tem um movimento diferente hoje, olhando o Brasil. Né? Você tem uma outra situação, que você tem agora, finalmente, né, grandes corporações investindo em startups. De novo, isso já teve no passado, né, corporações comprando startups, mas agora, esse momento, essas corporações elas vêm de uma forma planejada. Estrategicamente, aquilo já está conectado com o negócio da empresa. Não foi uma coisa de ocasião, foi de uma coisa pensada, planejada, validada. É uma coisa que é comum em outros países, principalmente nos Estados Unidos, grandes empresas crescerem por meio de startup. Aqui no Brasil não era tão comum isso. Né? E agora, com a entrada, por exemplo, o Bradesco, né? Acho que o Freitas não chegou a falar da cuponeria. Né? Eu gosto muito desse caso da Tigre. A Tigre ela comprou uma startup de Indaiatuba, que é a BRWS, né? E entrou no novo mercado que é de água de reuso. Né? Você tem o caso específico aqui do Magazine Luiza, que comprou uma empresa de logística, Logbi. Então, várias grandes empresas hoje começam a olhar a startup, tá, como uma opção de investimento, uma opção de crescimento, e, em alguns casos, opção de sobrevivência. Então, quando você vai montar um negócio, montar uma startup, já muitas vezes olhar essa saída que é ser comprada por uma grande empresa, que nos Estados Unidos é uma coisa comum, aqui no Brasil começa a ser uma coisa um pouco mais, né, corriqueira. E aí, né, por que está acontecendo isso? Acontece isso porque a gente tem aqui um termo que a gente fala normalmente, que é a quarta revolução industrial. Então, boa parte das corporações estão preocupadas com a quarta revolução industrial, e aí a gente começa a olhar aqui uma série de novas tecnologias, que a gente chama de tecnologias exponenciais. Tá? Então, eu estou investindo em Big Data, estou investindo em IoT, estou investindo em transformação digital. Né? Quem trabalha em grande empresa, muitas vezes esse discurso ele é falado o tempo todo. Eu queria ver uma startup na área de machine learning. Né? É normal isso. Só que o grande impacto, não só da quarta revolução industrial, mas de todas as outras, não é a tecnologia em si. São os novos modelos de negócio, os novos jeitos de fazer negócio que a tecnologia permite. A tecnologia é só e-mail.
né? E você tem hoje várias novas abordagens de pensar negócio que, de uma certa forma, descaracterizam o modelo anterior, né? Torna obsoleto o modelo anterior. E todo mundo conhece essa lógica de você montar negócios baseado nessa lógica de desmaterialização. Antigamente, né, você lia lá o Capital, de Karl Marx, ele falava quem é dono do equipamento, né, dono do capital, é dono do poder, né? E isso valeu durante todo o século XX. E muitos negócios, né, são baseados em capital intensivo. Hospitais, né, você tem fábricas, eu tenho acesso ao capital, logo eu tenho uma vantagem competitiva. E hoje você tem grandes startups que montaram negócio praticamente sem nenhum tipo de capital empregado. E todo mundo entra num desses todo dia, ou pelo menos em alguma parte do dia, né? Quem é? Uber, né? Então, Uber é uma das maiores empresas do mundo, né, que, de uma certa forma, na área de mobilidade urbana, que não tem nenhum carro só sequer. Deve ter alguns que são carros autônomos que eles estão testando lá. Então, você tem algumas novas lógicas de negócio aqui, que permite que novos modelos de negócio sejam criados e vão chocar com os modelos antigos, e quem está no modelo antigo, que são as grandes empresas, muitas vezes precisa ter rápido acesso a esse modelo novo. E aí a startup é uma das formas mais baratas, mais eficientes de você testar esses novos modelos. Então, se você é empreendedor, você deveria olhar esse tipo de abordagem, né? Eu estou montando um negócio para destruir quem? Isso é uma boa, né? Você está destruindo quem? Se você não estiver destruindo ninguém, muito provavelmente você está criando um mercado novo. E criar um mercado novo, muitas vezes, é muito mais difícil do que você já pegar um mercado que as pessoas já estão acostumadas. Só que, né, a briga também não é hoje só pelos modelos de negócio. Você tem uma briga por plataforma. Grandes empresas querem brigar pela plataforma, tá? Então, grandes bancos querem ser plataformas. Porque ou você vai liderar a plataforma, ou você vai ser parte da plataforma de alguém. Isso já aconteceu hoje, né? Quando você pega aqui o caso que me deixa muito triste, que é a recuperação judicial da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura, todo mundo sabia onde ia dar, todo mundo sabia. Tá? Há vários anos você ia na Livraria Cultura ou na Livraria Saraiva, você sabia a experiência ruim que é comprar um livro numa livraria. Ser atendido, achar o livro, preço, né? uma outra coisa parecida. Só que demorou muito tempo para as livrarias perceberem que, na verdade, elas faziam parte de uma plataforma que estava sendo, né, gestada principalmente pela Amazon. Então, você tem hoje várias grandes empresas que montam estratégias baseadas em plataforma. E aí, muitas vezes, você pode criar uma startup que vai ser parte de uma plataforma de uma grande empresa. Ou, se você for investidor, você vai investir numa startup que vai ser plataforma de uma empresa. Então, você tem essas abordagens que, muitas vezes, não é aquele jeito antigo de você pensar um negócio numa garagem lá, pessoas num perrengue lá, né? Hoje, são grandes executivos olhando esse negócio e utilizando métodos muito específicos. E a briga final é por ecossistemas. São ecossistemas de empresas falando com outros ecossistemas de empresas. Você pega agora, há pouco tempo, teve uma reunião da Tigre, Votorantim, e tinha mais uma terceira, duas ou três... Gerdau, né? Montaram lá uma rede, né? Porque todas elas, de uma certa forma, trabalham mais ou menos com o mesmo ciclo de vida do cliente, e se juntaram para pensar em inovação junto, né? Então, hoje, a briga, depois de ser uma briga de plataforma, que é uma briga importante, você tem uma briga aqui de ecossistemas. Então, quando a gente fala em quarta revolução industrial, todas essas tecnologias exponenciais aqui, ela é meio para você construir novos modelos de negócio. E modelos de negócio para você criar estratégias de plataforma. Estratégias de plataforma para você fazer parte de ecossistemas. Esse é o novo jogo. Ou você faz parte do ecossistema do Google, ou você faz parte do ecossistema do Google, da Amazon, né? Ou você faz parte do ecossistema, sei lá, do Facebook da vida. A briga hoje é como é que você faz parte de plataforma ou de ecossistemas. E aí, tá? Isso exige do empreendedor e do investidor abordagens típicas de criação de startup e desenvolvimento de startup. Tá? Então, quem vai montar uma startup, no sentido que você vai montar um negócio que tem alto potencial de crescimento, não vai ser aquela padaria, né? Você vai montar um negócio que tem alto potencial de crescimento, né? Você precisa dominar uma lógica chamada Customer Development. E dentro do Customer Development tem uma coisa que é difícil, que a gente não foi programado a fazer, que é protótipo. Errar.
né, e aprender com o erro. Nós somos programados para acertar. Durante toda a nossa formação, né, se a minha filha não tira 10 na prova lá, eu vou ficar bravo com ela. Né? Se ela inventar uma resposta criativa lá na hora, eu vou ficar bravo com ela. Nós somos programados para fazer isso. Nós fomos programados para acertar. E quando a gente vai para dentro das corporações, nós somos pagos para acertar. E o desafio hoje, quando a gente pensa em novos modelos de negócio, novos ecossistemas, né, novas plataformas, muitas vezes você vai ter que errar bastante, principalmente aprender com os erros, para conseguir achar alguma coisa escalável. Né? Então, é praticamente mandatório você entender o padrão de fazer Customer Development, o padrão de você descobrir quem que é o cliente. Eu estou montando uma inovação que eu não sei nem qual é a dor que eu estou resolvendo do cliente. Eu preciso estar aberto a aprender, a olhar o mercado, e que muitas vezes aquela dor que eu acho que eu resolveria não é de fato o que a empresa, o cliente está comprando. Né? Tem um aluno meu que ele montou um negócio chamado Coroa para Velórios. Né? Chama coroasparavelórios.com.br. Vende coroas para velório. Tá? Então, você tem o primeiro desafio aqui, que é descobrir, né, qual é o problema que coroas para velórios resolve. Tá? Então, assim, todo mundo vai achar que é óbvio, né? Qual é a dor do coroasparavelórios.com.br? Qual é a dor? Pode ser entrega, pode ser logística, né? A homenagem a algum ente querido que faleceu. Né? Então, quando você pensa em eu vou vender coroas pela internet, meio que todo mundo entende o que é isso. Tá? Lá no InovaBrá, no Habitat, a gente tem lá um evento que a gente fez, que é chamado Deu Ruim. O evento chama Deu Ruim. Tá? E aí, basicamente, a gente traz lá startups que fracassaram. E aí, um dia veio lá um empreendedor que ele montou um negócio muito parecido com esse, vender coroas pela internet. Né? E aí eu falei, olha, tem um aluno meu que montou esse negócio, coroasparavelórios.com.br. Né? Ele ficou bravo, falando, teu aluno, não sei o quê, me quebrou, não sei das quantas lá. Né? Eu perguntei para ele, mas você sabe qual é a dor do cliente que você resolve? Ele falou, claro, é comodidade, opção de escolha, né, o fato de mandar uma homenagem quando eu não estou lá. Eu falei, você não sabe qual é o problema que você resolve. Né? A startup, acho que chamava meio Coroas Já, ou Coroa Agora. O pessoal acha que é site de acompanhante, né? Assim, então, e ele perguntou, né? Então, tá, mas qual é o problema que o teu aluno resolve? Eu falei, não vou falar. Né? Falou mal do meu aluno, não vou falar. Né? Mas, no final, né, Coroas para Velórios resolve qual é o problema. Pessoa jurídica. Tá? Não Bradesco, não, Itaú. Né? Pegar o Itaú. Né? Itaú. Itaú, né? Todo dia morre alguém no Itaú. Né? Não é porque o Itaú mata as pessoas. Longe disso. É porque, estatisticamente, a quantidade de pessoas, de clientes, é muita gente. É muita gente. Funcionário, mãe de funcionário, pai, cliente, mãe de cliente, vizinho de cliente, não sei o quê. E aí, vira e mexe, você tem lá o RH, que tem que falar, tem que mandar uma coroa. Né? E aí, como é que você vai pegar o teu cartão, primeiro achar uma floricultura para colocar o teu cartão lá? Né? Então, qual é a principal dor que Coroas para Velórios resolve? Faturamento. Cadastro prévio de fornecedor. Centro de custo. Tá? Esse é o problema que eles resolvem. Como é que eu faturo para 30, 60, 90 dias? Então, muitas vezes, startup, você não sabe qual é a dor que você vai resolver. Você parte de uma hipótese, e aí você tem que estar aberto a errar. Ir a campo, validar e descobrir qual é a dor que você resolve. Né? Depois você tem essa parte que é essa parte de validação. Né? Se o cliente, de fato, ele está vendo lá um termo que chama Job to be done. Então, depois, quem não entender Job to be done, estuda... Tem um texto meu chamado... coloca Job to be done, Marcelo Nakagawa. Você vai resolver alguns jobs do cliente aqui. Tá? E lá na frente, o cliente fala, poxa, gostei desse negócio. Né? Legal. E aí você monta o negócio. Tá? Então, startup é um processo muito de descoberta, de validação, de criação de cliente. É diferente você montar uma padaria gourmet lá no bairro, sei lá, Vila Nova Conceição,
que você vai ter que contar quantos saleiros, quantos pimenteiros, onde vai ser o estacionamento, quanto de papel higiênico eu vou gastar. Padaria é isso. Startup não, startup é um processo de validação, né? Você tem uma outra parte, que é menos conhecida, mas o livro saiu agora há pouco tempo, que é um negócio chamado Blitzscaling. Tá? Blitzscaling foi uma lógica criada pelo Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, tá? Que ele fala que a startup, né, logo no início, ela tem que ser tratada e planejada como uma família. Tá? É meio que 2 pizzas para todo mundo, né, não tem muita burocracia, você vai lá. Tá? Conforme a startup ela vai crescendo, ela vai virando uma tribo. E aí você tem todos os rituais, você tem aquele empreendedor que ele é mais inspirador, que ele vai trazer outras pessoas pelo propósito. Né? Aos poucos, ela começa a ficar um pouco maior, que é a vila, tá? E depois ela vira cidade, ela vira nação. Tá? Você tem métodos para tratar cada um desses momentos. Você tem vários investidores aqui no Brasil, né? O Edson Rigonati da Stella é um deles, que ele trabalha esse apoio ao empreendedor utilizando essa lógica. Você tem um modelo mental e um modelo lógico para pensar qual seria o teu próximo passo. O teu próximo passo, muitas vezes, se você está na família, é virar uma tribo. Então, você já começa a preparar a empresa, né, você começa a criar todos os procedimentos para virar uma tribo. Cheguei na condição de tribo, eu preciso começar a transformar a empresa em algo um pouco mais burocrático, que vai ser uma vila. Então, vai ter um pouco mais de regra, vai ter um pouco mais de processo, vai ter um pouco mais de cobrança, um pouco mais de formalidade. Eu não posso tratar uma startup com 200 funcionários como uma startup que tem 4, 5 funcionários. Né? Então, essa nova abordagem de criação de startup, ela exige que tanto o empreendedor como o investidor sejam mais profissionais e tenham métodos para fazer isso. Não é mais aquela tentativa e erro. Né? E aí, né, que essa questão que o startup no Brasil cada vez mais é um jogo para profissionais. Tá? Cada vez mais é aquela pessoa que aprende, que estuda, que tem disciplina para aplicar os métodos de criação de startup. Avançando um pouco mais em função do tempo aqui, o investidor anjo, né, ele passa a ocupar um papel cada vez mais crítico nesse tipo de negócio. Tá? Porque se tem 2 coisas que o empreendedor tem, é dívida e dúvida. Né? O cara tem muita dívida e muita dúvida, e o empreendedor anjo ele pode ajudar nas 2 coisas, na dívida e nas dúvidas. Então, hoje, ter investidor anjo, que não só basicamente ele te dá dinheiro, mas principalmente ele te ajuda a ter essa disciplina de seguir essa lógica de startup, hoje é cada vez mais importante. Então, cada vez mais é menos o dinheiro e mais a competência do investidor anjo em criação de startup. Então, você tem basicamente 4 tipos de investidor anjo aqui. Você tem aquele investidor anjo que, basicamente, ele não tem uma experiência empreendedora, tá? E ele não tem conhecimento no setor. Tá? Ele só tem dinheiro. Tá? Tem muitos alunos meus lá que estão no MBA, que, na verdade, ele ganha bônus, não sei o quê, não sabe o que ele faz com o bônus, só vou colocar numa startup. Então, coloca na startup. Ele é basicamente um investidor financeiro. Você tem um tipo de investidor anjo que ele não tem experiência como empreendedor, mas ele conhece demais o setor. Tá? Esse cara ele é muito bom porque ele te abre portas, ele usa a rede de contatos dele, você consegue ter todo o padrão da indústria muito rapidamente. Esse investidor anjo, ele te dá pedigree, falar assim, aquele cara que entende demais, ele virou investidor anjo, né? Passa credibilidade para o mercado. Você tem um terceiro tipo de investidor anjo, que é investidor anjo que ele tem experiência como empreendedor, mas ele não conhece aquele setor. Aqui são muitos empreendedores que venderam negócio. Eles venderam negócio, eles estão em quarentena, agora eles não podem investir no mesmo negócio, tá? Mas eles têm dinheiro, mas eles sabem montar negócio. Tá? E você tem um 4º tipo de investidor anjo aqui, que de uma certa forma ele, né, domina conhecimentos do setor e entende aqui muito de como montar startups, né, que esse investidor é um dos investidores cada vez mais importantes. Então, no Brasil, cada vez mais empreendedores que venderam aqui os unicórnios voltam como investidores anjo. Né? Então, você pega lá, né, um Paulo Veras, da 99, volta agora como investidor anjo. Não só como investidor de fundo de venture capital da Canary, mas também na física, colocando dinheiro em startup. Então, um Paulo Veras da vida, ele faz muita diferença porque ele montou um negócio, montou 4 negócios, tem todos os perrengues de montar negócio, mas ele domina muitas vezes a lógica de montar uma startup. Né?
E aí, né, essas startups aqui, elas estão cada vez mais intensivas de desenvolvimento tecnológico, isso é caro. Normalmente, você monta uma startup e você acha que você está no mercado de, sei lá, marketplace de manipulação de medicamentos, né? Você tem lá de arquitetura, né? Então, normalmente, você acha que você está no teu negócio fim. E, cada vez mais, as grandes corporações, elas começam a entender que elas são empresas de tecnologia, que, por um acaso, fazem varejo, né? Então, cada vez mais, as startups elas são intensivíssimas em conhecimento específico de tecnológico. E esse cara custa caro. Esse cara você não consegue achar, né, lá no primeira mão, né, antigo primeira mão, mas, né, você não acha lá no jornal amarelinho, né? Esse cara custa caro, ele é sofisticado, né, muitas vezes ele fez um mestrado, ele fez um doutorado. A gente está falando de todas aquelas novas tecnologias, isso custa caro. E muitas vezes o investidor anjo, só com o investimento dele, você não consegue bancar esse cara. Porque às vezes vem 200 mil, 300 mil, 400 mil. Às vezes só um cientista de dados custa 400 mil por ano. Tá? E aí o desafio não só do empreendedor, mas também do investidor, é saber utilizar essas fontes de recurso, esses fomentos, que eu vou falar logo em seguida, né? Então, muitas vezes, a gente trabalha essas coisas de fomento, porque é uma coisa, às vezes, meio etérea, né? Você lê lá, não entende, né? E é isso que eu queria desmistificar, né? São 3 coisas que eu trabalho diretamente. Deixa eu avançar um pouquinho mais, né? 4 coisas, na verdade. A primeira delas é aproveitar toda essa onda do investidor anjo, que é basicamente, você tem lá o investidor anjo, ele vai lá e faz investimento na empresa. Tá? E aí, cabe ao investidor anjo, cada vez mais, saber utilizar outros recursos do ecossistema, né? Um deles é os incentivos, né? O outro é a fomento e subvenção. Tá? Contar a questão dos incentivos. Um dos incentivos cada vez mais presente aqui no Brasil e em outros países também é os incentivos das grandes corporações. Bradesco é um exemplo, mas hoje a gente tem quase mais 200 outras empresas fazendo isso, né? Então, eu sempre cito o caso aqui do InovaBra Startup, que o objetivo do InovaBra Startup é fazer com que a startup venda para o Bradesco, que torne um parceiro, né? Mas você incentiva a grande corporação a comprar de startup. E quando a gente fala em incentivar a grande corporação, não é que existe o Bradesco, existe lá o executivo que tem uma meta a cumprir, e a startup vai ajudar esse executivo a bater essa meta. No final do dia é isso. Só que é um incentivo para o executivo que fala, olha, você tem um desafio, né? Você tem um desejo, vamos prototipar com startup? Né? Então, passa a ter um tipo de lógica diferente para a corporação. E várias grandes corporações estão fazendo isso, né? Dando dinheiro, muitas vezes dinheiro mesmo em espécie, vai lá e faz investimento, às vezes dando um dinheiro que eu acho que é muito mais bacana, que é a nota fiscal, né? Ele te dá dinheiro, né? Te dá nota fiscal, e essa é um dos melhores dinheiros que podem entrar, né? Por outro lado, você tem grandes corporações que fazem um monte de coisas que vem sendo chamado como teatro da inovação corporativa, né? Corporate Innovation Theater. Então, você tem várias hoje corporações que, em vez de te dar nota fiscal, ou às vezes te dar dinheiro, te leva para o Vale do Silício passear, né, fazer compra no outlet, né? Isso daí, muitas vezes, é legal se você encarar como turismo, conhecer o lugar, né? Mas, muitas vezes, te tira do foco que é desenvolver um negócio. Eu tenho que tomar cuidado, você como investidor anjo, muitas vezes apoiar que a sua startup ela participe de um negócio desse, que é basicamente ficar tirando selfie lá na frente do Android do Google, né? O teu desafio é como é que você se associa a corporações, tá? Que de fato você tem executivo, que a startup ajuda o cara a bater meta. Se não ajudar o cara a bater meta, o executivo vai olhar aquilo e falar, legal, vamos bater uma foto, eu vou colocar no LinkedIn, tá? Mas aí para por aí a relação corporação e startup. Mas quando você ajuda o executivo a bater meta, a coisa muda, porque, na verdade, ele enxerga valor naquilo que a startup está fazendo, né? E aí você tem hoje uma série de abordagens aqui, não só de Corporate Venture Capital, que são fundos ou braços de investimento que fazem aporte, e um monte de iniciativas aqui de grandes corporações. Como tem muita coisa, tá, tem que saber filtrar. Tem muita porcaria, tá, muita coisa que é perda de tempo, tem outras que, de fato, têm oportunidades para você aprender, e principalmente oportunidades para você trazer dinheiro para dentro da empresa. Mas tem que aprender a filtrar isso. Está na moda esse negócio do Corporate Venture agora. Tá? Mas tem iniciativas boas e iniciativas não tão boas como em qualquer tipo de mercado.
Só falando agora das iniciativas, tá? Eu queria falar aqui de uma outra iniciativa que eu participo, aqui nesse caso como membro da banca. Tá? Isso aqui é um incentivo do governo federal, basicamente, que é liderado pela FINEP. Né? A FINEP, principalmente com a ajuda da Anjo do Brasil, ela criou um negócio chamado FINEP Startups. E esse é um programa muito interessante, que já está no segundo ano agora, tá? que o objetivo é dar um aporte de até R$1 milhão, com a oportunidade de você receber aporte de mais R$1 milhão da FINEP. Tá? Você tem lá, a empresa ela tem que ser inovadora, de base tecnológica, com receita bruta até 4,8 milhões, né, e mínimo 6 meses CNPJ. E a startup ela tem que participar de alguns setores, tem vários setores, aqui eu não coloquei todos, e utilizar algumas das tecnologias habilitadoras, que normalmente a startup usa. Pelo menos inteligência artificial, né, machine learning. E aqui entra uma coisa que é muito interessante. O fato de você ter comprometimento de um investidor anjo, ou de alguns investidores anjos, vai te dar pontos a mais. Então, a cada 50 mil comprometidos de investidor anjo, você ganha 1 ponto, de 20 pontos no máximo que você pode conseguir. Então, se você tiver lá uma carta falando que você tem lá investidores que querem colocar 250 mil reais no seu negócio, você já ganha 5 pontos e você vai lá para frente. Então, você tem condições de pegar 15 pontos aqui da proposta em si, e depois até 5 pontos a mais, só o fato de você ter investidores. Então, é uma forma de o investidor, muitas vezes, ele coloca 250 mil, mas você pula para 1 milhão. Então, é 250 mil mais 1 milhão para o teu negócio, de um parceiro bacana como a FINEP, que vai confiar bastante no investidor anjo. Né? Tem uma segunda iniciativa, que é o fomento aqui, é isso aqui. Isso aqui vai mudar, eu não sei se para o bem ou para o mal, mas vai mudar a lógica de investimento de capital de risco no Brasil. Não só essa lei, mas todas as outras que virão. Tá? Junho de 2018, tá? Foi assinado um aditivo, um ajuste, né, na lei de informática. Então, basicamente, na lei de informática, qualquer empresa beneficiária da lei de informática, se a empresa investir 5% do faturamento bruto, ela pode deduzir lá por volta dos 18% de IPI. Essa é a lógica. Tá? Então, tem que investir 5% em P&D e depois, né, evita de pagar 18%. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas por média 18% de IPI. Durante muito tempo, as empresas beneficiárias não sabiam muito bem o que fazer com esse dinheiro. Muito difícil, não sei o quê. Tá? A partir desse ano, essas empresas beneficiárias elas podem fazer 3 coisas. Primeiro, investir diretamente em fundos de venture capital, pela CVM. Então, vários fundos vão surgir em função desse dinheiro. Elas podem investir em aceleradoras de startups, ou uma aceleradora independente ou uma aceleradora própria. Tá? E a portaria que eu estou escrevendo, tá? A portaria que eu estou escrevendo lá para o MEDIC é que a empresa beneficiária ela vai poder investir diretamente na startup. O valor que isso implica é muito grande. Você pega a Transire, por exemplo, a Transire, só ela pode investir mais ou menos 50, 55 milhões de reais por ano em startup. Tem alguns percalços, que boa parte desse dinheiro é na Amazônia. Tá? Então, vocês vão ver a Amazônia com muito investimento em startup nos próximos anos. Tá? Mas é um dinheiro que tem. E tem a Lei de Informática Nacional, que também você pode pegar esse dinheiro, mas nesse caso só via fundo para os outros estados aqui. Né? Mas isso vai mudar por quê? Outras leis de investimento compulsório, setor energético, né, energia elétrica, petróleo e gás, mesmo a lei do bem agora, muitas vezes parece que elas vão vir com a mesma estrutura, que vão poder investir diretamente em startups. E a última que eu queria falar para vocês é uma linha que eu cuido na FAPESP, chamada PIP. Tá? Então, muita gente talvez conheça o PIP, mas eu queria desmistificar o PIP, porque o PIP não é tão complexo quando ele parece. É que é difícil ler o que está escrito lá, mas ele não é tão difícil. Né? O PIP, na verdade, o PIP ele vai ter, basicamente, uma linha de subvenção. Né? O que é uma linha de subvenção? A FAPESP ela te dá dinheiro, cai na sua conta e você não precisa devolver.
Então, você pega lá 200 mil para fazer um protótipo e depois até 1 milhão para fazer o processo de desenvolvimento do produto. Tá? Só que, muitas vezes, para o empreendedor e para a startup, é entender o que é o projeto de inovação. Tá? Basicamente, o que você tem lá é o seguinte, você tem aqui uma tecnologia que já teve um esforço científico no passado. Eventualmente, você até pode fazer um projeto científico aqui, mas a parte científica meio que já está dominada. Tá? E aí você começa o que a gente chama de desenvolvimento técnico aqui. Tá? E aí lá na frente você começa a vender isso. Se você tiver nessa primeira parte aqui, tá? Que é você pegar um pouco de conhecimento científico, pegar um pouco de tecnologia e pensar num modelo competitivo para aquilo, o PIP te dá R$200 mil. E você consegue fazer fintech, você consegue fazer legal tech, você consegue fazer um monte de soluções para educação, você consegue fazer soluções para comércio. Tem várias soluções lá, não só aquelas soluções que são muito intensivas. Você pode fazer vacina, você pode fazer medicamento, mas muitas vezes você pode fazer soluções que são mais simples. Tá? Tem um aplicativo chamado MedTime, que foi financiado pela FAPESP. É um aplicativo que gerencia plantão médico em hospital. Quando que o enfermeiro entra, quando que o médico entra. Não é, assim, hard science. Né? É um aplicativo de plantão médico. Então, para vocês terem uma percepção de que, muitas vezes, o PIP ele serve para coisas que a gente um pouco mais simples por trás. Né? Depois, se você já tiver um protótipo, né, você pode ir diretamente para a fase 2. E aí você consegue captar até R$1 milhão. E, de vez em quando, a FAPESP ela oferece o PIP fase 3, que você consegue pegar até R$1 milhão para investir em marketing e vendas. Tá? Você consegue pegar esse dinheiro sem investidor anjo? Consegue. Mas eu sempre recomendo que tenha um investidor anjo junto, porque esse investidor anjo ele vai te cobrar resultado. Né? Ele vai te cobrar, muitas vezes, uma posição de mais executivo no negócio. Só finalizando aqui, tá? Por mais que o 2018 tenha sido um ano muito ruim, muito difícil, para as startups foi um ano histórico. Tá? Foi um ano que a gente montou criou vários unicórnios, né? Fundos vieram para cá, tem um fundo gigantesco chamado SoftBank que começou a investir no Brasil, né? A gente começou a ter saídas via IPOs, várias empresas começaram a investir cada vez mais forte em startup, né? A gente foi o melhor ano para montar startups em 2018. O tempo acabou, né? Eu sei que o ano foi difícil, né? Então eu só queria agradecer a todos aí, desejar um feliz ano novo para todos nós aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Com o Marcelo a gente finaliza. Né? Eu acho que para Anjos do Brasil foi um ano bem bacana, a gente teve uma série de desafios, mas a gente conseguiu caminhar muito nesse sentido cada vez mais de nos tornarmos também uma organização focada em números, uma organização que é cada vez mais eficiente e que ajuda os investidores a investirem melhor e os empreendedores a conseguirem receber investimento num prazo mais curto, mais rápido, de uma maneira mais estruturada, e como o Freitas bem falou, de bons investidores anjos, é isso que a gente quer fazer. O maior valor que a gente acredita trazer para esse ecossistema é formar bons empreendedores para ajudar as nossas startups. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. A gente está mandando uma pesquisa para todos, respondam, a gente lê cada resposta que vem, ela é extremamente importante. Muita coisa relevante que fizemos nesses anos de melhorias, de construir cada vez mais um conteúdo apropriado, vem de sugestões de vocês, vem das avaliações, o que foi bacana, o que não foi bacana. Então, espero que vocês todos respondam. Quero agradecer muito aos painelistas, sem eles esse evento não é nada. Espaço físico é maravilhoso, mas o que importa mesmo é o conteúdo que a gente traz para cada um de vocês. Muito obrigada para todos e a gente se vê de novo no ano que vem.